Boa tarde, oitavo ano. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos ter agora mais uma aula de português, língua portuguesa. Vamos continuar os nossos estudos sobre conjunções, ok? Vamos lá. Sair da escola. Espero que vocês tenham tentado, pessoal, fazer as atividades do livro, tá bom? Nessa ocasião, vamos estar vendo a página 225, tá bom? Página 225, ok? Vamos estar vendo algumas atividades sobre conjunções, tá bom? Livro grosso, tá? Língua portuguesa, na página 225, certo? Na página 224, pessoal, temos algumas explicações sobre as conjunções, que nós já vimos na última aula, na verdade, então não precisamos rever novamente. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, eu aconselho que vocês leiam essa parte do livro, que dá uma forma bem resumida do que a gente viu na última aula, tá bom? Mas o nosso intuito nessa aula vai ser apenas de fazer a correção das atividades da página 225, tá bom, pessoal? Se vocês não conseguiram fazer ou se vocês também não tentaram, tentem fazer a atividade da página 225, tá bom? E a gente vai fazer a correção mútua agora dessas da questão da primeira questão da letra A até a letra J, tá? Como a gente já sabe, conjunções são palavras que ligam termos, né? Como a gente viu na última aula, elas servem para tornar as frases menores, né? Para que a gente possa encurtar as frases e expressar o que a gente quer dizer de forma mais breve, de forma mais clara, mais direta, de forma mais resumida, né? Então, vamos começar com o primeiro quesito da página 225, tá? O primeiro quesito diz o seguinte, pessoal. Acompanhem comigo a leitura. Analise as frases abaixo, observando a funcionalidade dos termos destacados. Em seguida, indique a relação de sentido expressa por cada um deles. Para isso, utilize as relações de sentido listadas abaixo. Gente, essas relações de sentidos, tá? Que vocês estão lendo aí, relações de sentido, que vocês estão lendo aí nesse texto, é o que a gente estudou na última aula, que é o sentido lógico, tá? Também chamado de significado semântico. Lembra que a gente estudou as preposições e a gente também estudou o significado semântico de cada conjunção, né? A gente sabe que cada conjunção tem significado semântico. Por exemplo, a gente tem conjunção de adição, conjunção de adversidade, conjunção de alternativa, né? A gente tem vários tipos de conjunções. Esse é o sentido lógico, tá? Que aqui, ó, o livro está se referindo a esse sentido lógico como relações de sentido, tá bom? Que foi o que a gente viu na última aula. Vocês lembram? Vocês lembram, né? Pronto, muito bem. Ok, então a gente vai analisar aqui os termos e vamos ver qual é a relação lógica que as conjunções destacadas estão estabelecendo. Tá? Vamos começar com a letra A, que diz o seguinte: Flor Bela espanca, morreu há anos, mas suas poesias ficaram. Vamos lá, pessoal. Flor Bela espanca, morreu há anos, mas suas poesias ficaram. Então, no caso, o termo destacado aqui é o mais, né? Que é a conjunção aqui, e a gente vai ter que indicar o valor semântico dela, né? Ou a relação de sentido que ela está expressando nessa frase aqui, né? Nesse caso aqui, o mais. Que sentido, que ideia essa conjunção está dando aí para as duas frases, tá? Que tipo de ligação ela está fazendo aí?
Se a gente olhar no quadradinho, pessoal, a gente tem aí alguns tipos de relações, né? Inclusive, algumas dessas a gente estudou na última aula, né? A gente tem aqui adição, eu vou colocar aqui para vocês, tá? A gente tem aqui adição, a gente tem afirmação, conclusão, a gente tem condição, exclusão, exemplificação, explicação e oposição. Pronto. Essas daí, pessoal, são as relações de sentido expressas aí nessas frases, tá bom? Então, aqui, pessoal, dessa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alguma dessas 8 aqui a gente estudou na última aula, não foi? Na última aula nós vimos as conjunções de adição, né, aditivas, vimos as conjunções de conclusão, né, e também conjunções de oposição, que também são chamadas de conjunções adversativas, né, pessoal? Então, nós vimos essas conjunções aí na última aula, certo? Então, vamos analisar a primeira frase aqui. Flor Bela Espanca morreu há anos, mas suas poesias ficaram, né? Então, que tipo de ideia essa conjunção aqui mais está estabelecendo nessa oração aqui, nessa sentença? Vamos fazer, para a gente entender, pessoal, a gente tem que analisar as ideias, né? Flor Bela Espanca morreu há anos. Essa é a primeira oração aí. Flor Bela Espanca morreu há anos. Mas suas poesias ficaram. Então, qual é a ideia que a gente tem? Será que é uma ideia de adição? Não, não está acrescentando nada aí de mais no texto. Será que é uma ideia de afirmação? Pode ser, mas teria uma outra conjunção mais apropriada para afirmar. Será que seria uma conjunção de conclusão? Eita, eu coloquei conclusão. Né? Conclusão? Será que seria uma conjunção de conclusão? Não. Será que seria uma conjunção de condição? Também não. Será que seria uma conjunção de exclusão? Está excluindo alguma coisa aqui? Não. Será que seria uma conjunção de exemplificação? Eu acho que também não, né, pessoal? Será que seria uma conjunção de explicação? Também não. Então, eu acho que só restou aqui para a gente a conjunção de oposição, né? Pronto. Nesse caso aqui, pessoal, está dando uma ideia oposta. Por quê? O que é que acontece aqui, pessoal? Presta atenção. Flor Bela Espanca morreu há anos. Quando uma pessoa morre, o ideal é que, se ela tiver algum trabalho, seja esquecido, né? No caso aqui, aparentemente, ela era uma poetisa e ela deixou algumas de suas poesias. E quando a pessoa morre, normalmente, o que acontece? Além da pessoa morrer, também as suas obras também são esquecidas, né? Mas qual é a ideia que está dando aqui? Está dando uma ideia diferente, uma ideia de que, na verdade, foi o contrário. As poesias dela não morreram, ficaram. Então, aqui, esse mais aqui está dando uma ideia contrária ao que a gente esperaria que fosse. Entendeu? Então, está dando uma ideia contrária, uma ideia de oposição. Tá? Muito bem. E agora vamos para a segunda, a letra B. Deixa eu colocar aqui a letra B, que diz o seguinte. Léo gostou da pipoca, mas decidiu não comprá-la. Léo gostou da pipoca, mas decidiu não comprá-la. Ok? Esse maisinho aqui. Ok, pessoal? Então, gente, é a mesma coisa aí da ideia acima, tá? Ambas expressam uma ideia de oposição. Por quê? Se a gente for ver, pessoal, o que é que acontece aqui? Léo, ele gostou da pipoca. Então, se quando a pessoa gosta de algo e tem dinheiro, o que acontece? Normalmente a gente compra, né? Nesse caso aqui, o que foi que aconteceu? Léo, apesar de ter gostado da pipoca, ele não comprou. Né? Então, ele não comprou. Por quê? Não sei. Mas aqui dá uma ideia de oposição. Apesar do fato dele ter gostado, ele não comprou. Tá? Então, é o que acontece aqui. Tá bom? Aqui também seria uma ideia de oposição. Então, quem botou oposição aí, parabéns, tá? Ok? A resposta aqui é oposição.
Ok. Letra C. Ele parecia abatido e cansado. Ele parecia abatido e cansado. Ele parecia abatido e cansado, né? Abatido e cansado. No caso, a conjunção aqui é a letra E, né? Esse I aqui. Gente, o que é que acontece aí? Vamos lá. Ele parecia abatido e cansado. Será que é uma adição? Não sei, vamos ver. Será que é uma afirmação? Será que é uma conclusão? Será que é uma condição? Exclusão? Exemplificação? Explicação ou oposição? Não. Eu acho que aqui o mais ideal seria adição, né, pessoal? É uma conjunção de adição. Por que uma conjunção de adição, professor? Gente, quando a gente adiciona algo, a gente faz o quê? A gente coloca algo a mais, né? Então, nesse caso aqui, ó, ele parecia abatido e cansado. Então, eu estou adicionando um outro adjetivo para ele. Abatido e também cansado, que era a realidade dele, né? Então, a letra C aí é uma conjunção de adição, tá bom? Porque está adicionando um adjetivo aqui e também está adicionando outro adjetivo aqui, tá? Então, esse E aqui, ele serve para você adicionar, tá bom? Como, por exemplo, ele comprou uma casa e um animal, entendeu? Então, no caso ali, comprou duas coisas. Está adicionando alguma outra coisa, tá bom? Então, a letra E aí, ela serve como uma conjunção de adição, ok? Muito interessante, né, pessoal? Vamos lá agora para a letra D. Deixa eu colocar aqui. Adição, ok? Pronto. Letra D. Todos queriam viajar, menos Marcelo. Todos queriam viajar, menos Marcelo. Pronto, pessoal. Opa, queriam viajar, menos Marcelo. Então, no caso aqui, a conjunção é o menos, tá bom? Qual é o sentido que esse menos está tendo aí? Será que é um sentido de adição? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário de adição. Na matemática, o contrário de adição é subtração. Nesse caso aqui, o contrário de adição é exclusão. Se você não adiciona, você remove. Então, o contrário de remover é adicionar e vice-versa, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, não é uma afirmação, não é uma conclusão, não é uma condição, tá? Não está dando condição nenhuma, não está concluindo nada, tá bom? Não é uma exemplificação, não tem nada de exemplo aqui, não tem mostrando nada de exemplo. Não é uma explicação e não é uma oposição, não tem ideia oposto nenhum aqui, tá? E não tem nenhuma explicação aqui. Então, a resposta para a letra D é exclusão, tá bom? Exclusão. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Eu vou precisar apagar essa parte aqui agora, tá, gente? Pronto. Agora a gente parte para a letra E, tá bom? A letra E diz o seguinte: se fizer sol, iremos à praia. Se fizer sol, iremos à praia. A conjunção nesse caso aqui, pessoal, é a conjunção se. Se fizer sol, iremos à praia, tá? Deixa eu colocar aqui melhorzinho. Pronto. Se fizer sol, iremos à praia. Nesse caso aí, pessoal, o se, ele dá uma ideia de adição. Será que está adicionando alguma coisa aí na frase, além do que já foi dito? Não, né? É uma conjunção de confirmação. Está confirmando alguma coisa aí? Tá? De afirmação, perdão? Não. Será que é uma conjunção de conclusão? Está concluindo alguma coisa aí? Também não.
Será que é uma conjunção de condição? A condição acho que pode ser, mas vamos ver. Será que é uma condição de exclusão? Está excluindo alguma coisa aí? Não. Será que é uma conjunção de exemplificação? Está exemplificando algo aí? Eu acho que não. Né? Está explicando algo? Não. Está se opondo a algo? Está colocando uma ideia contrária? Também não. Nesse caso aqui, pessoal, a resposta é... Qual é? Condição. Muito bem. A resposta aí é condição. Por que condição, pessoal? Porque aqui o autor, né, dessa frase aqui, vamos colocar aqui, por exemplo, David. Né? David está dizendo que se fizer sol, nós iremos à praia. Ou seja, nós só iremos à praia na condição de sol, do dia estar ensolarado. Tá bom? Ou seja, eu estou, a partir do momento que eu coloco esse se aqui, eu estou estabelecendo uma condição para que algo aconteça. Tá bom? Ou seja, se não fizer sol, eu não vou para a praia. É a condição. Tá? É igual quando você, não sei, você para passar ou reprovar de ano. Você só passa de ano se você frequentar as aulas, se fizer as atividades certinho, né? Se empenhar, se esforçar, não é verdade? Você passa de ano. Então, é uma condição, tá, gente? É uma condição, ou seja, algo só vai acontecer se aquilo acontecer, tá bom? Então, nesse caso aqui, nós só vamos à praia na condição do dia estar ensolarado. Então, isso aqui é uma conjunção de condição, tá bom? Ok, muito bem. Vamos lá partir agora, deixa eu colocar aqui, conjunção de letra F. Você precisa, de fato, descobrir o que quer. Você precisa, de fato, descobrir o que quer. Né? Nesse caso aí, pessoal, a conjunção destacada é o de fato. Tá bom? É a conjunção aí destacada. Esse de fato aí, pessoal, e aí, o que é que vocês acham que ele é? Talvez ele seja uma conjunção de adição, está adicionando alguma coisa aí, fora o que já foi dito? Eu acho que não. Será que é uma conjunção de afirmação? Talvez, hein? Vamos ver. Será que é uma conjunção de conclusão? Não está concluindo nada. De condição? Não tem nenhuma condição aí. Exclusão? Também não está excluindo nada. Será que é uma conjunção de exemplificação? Também não, porque não estamos exemplificando nada. Será que é uma conjunção de oposição? Também não, não estamos se opondo a nada. Pessoal, a resposta correta aí é conjunção de afirmação, pessoal. Afirmação, tá? Essa conjunção de afirmação, gente, ela enfatiza algo que foi dito, tá? Quando você coloca esse de fato, você está enfatizando. Todas as frases as orações que nós colocamos aqui, todas eram sentenças afirmativas, tá? Todas eram sentenças afirmativas. Todas. A diferença é que dentro da sentença nós temos algumas conjunções que podem intensificar essa afirmação, tá? Então teve muita gente que achou que as frases, as sentenças aí eram conjunções de afirmação, só pelo fato da frase ser uma frase afirmativa, mas não é isso, pessoal. Tem certas conjunções que elas enfatizam essa afirmação, tá bom? Então, às vezes, você pode até encontrar uma conjunção de afirmação dentro de uma frase interrogativa, dentro de uma sentença interrogativa. Por exemplo, se eu falar assim, você não era, de fato, o rei? Aqui, ó, é uma pergunta, né? A gente está vendo aqui claramente o ponto de interrogação final, que indica que isso aqui é uma pergunta. Mas, mesmo assim, pessoal, eu estou usando aqui, ó, a conjunção de fato, que a gente sabe que significa o quê? Uma conjunção de afirmação. Tá bom, pessoal? Ok? Deu para entender? Muito bem. Ok. Então, no caso aí, a letra F é uma conjunção de afirmação. Ok? De fato, né? É o mais conhecido, de fato, tá bom? Vamos lá, deixa eu subir um pouquinho aqui. Pronto. Bota isso aqui.
e botar isso aqui. Pronto, pessoal, vamos lá, continuando. Letra F, letra G. Todas já chegaram. Portanto, não podemos ir. Todas já chegaram, portanto, não podemos ir. Ok? Então, vamos lá. A conjunção aqui, no caso, é portanto. Tá, pessoal? Portanto. Todas já chegaram, portanto, não podemos ir. Nesse caso aí, pessoal, nós temos uma conjunção de quê? Será que é uma conjunção de adição? Será que está adicionando alguma coisa a mais? Não, não está. Será que está afirmando alguma coisa? Não, nós já vimos aí que as conjunções de afirmação não são esses tipos aí, né? Será que está concluindo algo? Vamos ver, hein? Será que está dando alguma condição? Não. Será que está excluindo alguma coisa? Não. Será que está exemplificando? Também não. Será que está explicando? Não. Será que está dando uma ideia de oposição aí? Também não, pessoal. Uma ideia de oposição seria se a gente trocasse todos já chegaram e colocasse, por exemplo, porém, né, o porém, ou então o no entanto, ou até o mais, né? Porque aí daria uma ideia de que, apesar de elas terem chegado, nós não podemos ir, né? No caso aí, é uma ideia oposta, né? Oposta. Mas nesse caso aí, pessoal, o portanto, ele representa uma conjunção de conclusão. Ô, professor, por que uma conjunção de conclusão? O que é que isso tem a ver? Conclusão, pessoal, essa conjunção de conclusão, ela é usada quando você está dando como se fosse uma razão para algo. Tá? Todas já chegaram, portanto, não podemos ir. É como se, digamos aqui, vamos criar um contexto para essa sentença aqui. Digamos que eles só iriam sair se não tivesse chegado ninguém. Né? Mas nesse caso aqui, está dizendo, todas chegaram, portanto, não podemos ir. Então, aqui no caso, ele está concluindo, está dando uma razão para algo. Tá bom? É a mesma coisa, por exemplo, o carro quebrou. Portanto, não iremos à festa. Tá? Nesse caso aqui, ó, tá vendo que a conjunção portanto tá como se fosse justificando o fato de eles não poderem ir à festa, porque o carro quebrou. A mesma coisa aqui, ó, é como se o fato o motivo deles não poderem ir é porque todas já chegaram, tá? Então é como se fosse dando uma justificativa para algo, tá bom? Vamos prosseguir aqui. Letra H. Sairemos desde que não chova. Letra H. Sairemos desde que não chova. Pessoal, esse daí também está um pouquinho fácil. Esse daí já é uma que a gente já viu, né? Sairemos desde que não chova. O que é que acontece aqui, pessoal? Presta bem atenção aqui. Nesse caso aqui, nós temos uma conjunção que está atribuindo uma condição à frase. Está dizendo que eles só vão sair se não chover. Tá? Então, aqui no caso, é uma conjunção. Tá? É uma conjunção. Ok? De condição. Certo? Uma conjunção de condição. Por que uma conjunção de condição, professor? Porque aqui, claramente, pessoal, como a gente pode ver, esse desde que, ele está dando como se fosse uma condição para que algo aconteça. Se não chover, eles vão. Mas se chover, eles não vão. Tá? Então, é uma condição aí. Tá bom? Estou dando uma condição para que algo aconteça. Como foi o exemplo que eu já dei para vocês aí. Né? Então, vamos agora para a letra I. Ela estava sorridente porque se sentia feliz, tá? Esse daqui, pessoal, também, tá? Esse aqui é parecido com portanto, tá? Só que nesse caso aqui é uma conjunção de explicação, tá? É uma conjunção de explicação. Por que uma conjunção de explicação? Porque aqui você está explicando o motivo dela estar sorridente, tá? O porquê, por quanto, ok? São conjunções de explicativas, que explicam alguma coisa, tá bom? Aqui no caso esse porquê, ele está dizendo por que ela estava sorridente, porque ela se sentia feliz. Ou seja, o motivo dela estar sorridente era porque ela estava feliz. A felicidade dela era o motivo de estar sorridente.
tá bom? Essas é conjunção explicativa, tá bom? E para finalizarmos com o nosso estudo sobre conjunções, nós temos aqui a letra J, que diz: objetos como tesouras e facas são perigosos para as crianças, tá? São perigosos para as crianças. Objetos como tesouras e facas são perigosos para as crianças. Então, nesse caso aqui, a conjunção é o como, né? E ele aí, pessoal, como a gente pode ver, não é uma conjunção de adição, tá? Não está adicionando nada mais, não é uma conjunção de afirmação, não é uma conjunção de conclusão, não é uma conjunção de condição, não é uma conjunção de exclusão, mas é uma conjunção de exemplificação. Ou seja, nós estamos exemplificando. Aqui ele colocou o quê? Objetos, e esse como é o que está exemplificando o tipo de objeto. Objetos como tesouras e facas são perigosos, deixa eu corrigir aqui, perigosos para as crianças. Então, esse como aqui, ele é uma conjunção de exemplificação. Ele está dando um exemplo de que tipo de objeto. Porque se você fala, tipo assim, objetos, e não exemplifica, pode ser vários tipos de objetos, né? Pode ficar algo muito vago, né? Mas a partir do momento que você explica que tipo de objeto você está se referindo, a pessoa entende melhor, né? Objetos como tesouras e facas são perigosos para as crianças. Então, você está exemplificando aí o tipo de objeto que você está falando. Ok, pessoal? Então, com isso, nós finalizamos nossos estudos sobre conjunções, tá bom? Temos ainda aí algumas outras atividades que nós vamos estar corrigindo nas aulas ao vivo, tá bom? Na página 26 e na página 27. Ok, pessoal? Vamos estar corrigindo aí. E eu espero que vocês façam essas atividades, tá bom? Porque vamos estar olhando elas nas próximas aulas, tá bom? Tem muita coisa para a gente ver ainda de conjunção, muito mesmo, tá? Essas relações de sentido aqui, pessoal, foram poucas, tá? Ainda tem muitas outras aí, como vocês podem ver no livro, nas páginas 227, 225 até a página 230. Tudo sobre conjunções aí. Aproveitem, leiam bastante, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ok, pessoal? Então, nos vemos na próxima aula, tá bom? Por hoje é só. Na próxima aula nós veremos mais sobre a questão das conjunções nas aulas gravadas, nas aulas ao vivo, tá bom? Espero que estudem, tenham uma boa semana, aproveitem bastante e não esqueçam de fazer as atividades aí do livro, porque elas vão ajudar vocês, pessoal, a gravar o que foi dito. Porque não adianta vocês aprenderem aqui e vocês não fixarem na mente de vocês. Vocês têm que fixar o conteúdo na mente. E a melhor forma de a gente fixar algo é praticando. Quanto mais você pratica, mais aquilo fica na sua cabeça. Com mais facilidade você vai absorver aquele conteúdo, tá? Então a gente tem aí que se focar muito nas atividades, tá bom? Para que a gente possa conseguir absorver tudo isso aqui, porque é um assunto muito legal de se estudar, como vocês estão percebendo aí, tá? Tirem foto da tela, estudem, façam as anotações e na próxima aula, pessoal, nós estaremos juntos novamente para estudar mais um pouco sobre essas conjunções e realizar essas correções, tá bom? Então, vejo vocês na próxima aula. Tenham uma boa semana e até lá. Tchau.